se aquela inveja que a gente sente de um amigo ou a rivalidade no trabalho, e se nada disso for sobre o objeto que a gente deseja, mas sim sobre quem a gente está imitando? Vamos mergulhar numa teoria que expõe o motor secreto por trás dos conflitos humanos. Olha, tudo isso parte de uma pergunta que, no fundo, todo mundo já deve ter se feito alguma vez na vida. Pensa bem. Amigos, colegas de trabalho, às vezes até a própria família. A teoria que a gente vai explorar hoje dá uma resposta que é ao mesmo tempo surpreendente e muito reveladora para esse enigma do comportamento humano. A resposta para essa rivalidade toda está num conceito central de um pensador chamado René Girard. É o tal do triângulo do desejo. A ideia principal aqui é o desejo mimético. Mimético vem de imitação. O que isso quer dizer? Basicamente, que os nossos desejos não são tão originais assim. A gente não cria eles do nada, a gente copia, a gente imita os desejos de outras pessoas que admiramos, que são os nossos modelos. E aqui está o pulo do gato. A gente não deseja uma coisa de forma independente, autônoma. A gente deseja o que os outros desejam simplesmente porque eles desejam. E aí se forma o triângulo. Tem o sujeito, que sou eu, tem o objeto de desejo e, o mais importante de tudo, tem um modelo que me aponta o que é desejável. É como o próprio Girard coloca, nosso desejo não é autônomo, ele é mediado por um modelo ou mediador. E é essa mediação, essa cópia, que muda completamente o jogo, desde as nossas escolhas mais pessoais até a forma como a sociedade se organiza. Bom, a partir daqui, a teoria começa a nos levar para um território um pouco mais perigoso. Vamos ver como esse desejo copiado acaba se transformando em conflito. O ponto de virada é exatamente esse, quando o modelo, a pessoa que a gente admira e imita, se torna também um obstáculo para conseguir o objeto que agora nós dois desejamos. Aquela admiração toda, vira rivalidade rapidinho. De repente, aquele amigo ou colega vira um concorrente direto. E essa rivalidade tende a escalar. É quase uma escada. Começa com a simples imitação de um desejo. Aí, quando o modelo vira um obstáculo, surge a rivalidade. Essa tensão não fica só entre os dois. Ela se espalha como um contágio, sabe? E isso pode levar a uma crise que ameaça a comunidade inteira. No pico dessa crise, o conflito se torna tão contagioso que apaga qualquer diferença. Os rivais viram uma imagem espelhada um do outro. Eles se tornam indistinguíveis na sua violência. É o que a fonte chama, fazendo uma referência a Hobbes, de uma caótica guerra de todos contra todos. Tá, então, como as sociedades antigas resolviam essa espiral de violência que parecia não ter fim? A resposta é: bem, ela é profundamente inquietante. Elas encontravam um bode expiatório. A lógica é como essa imagem sugere: uma única vítima escolhida de forma inconsciente para absorver toda a violência do grupo. O sacrifício dessa pessoa gera um tipo de onda de paz que acaba restaurando a ordem. Esse é o chamado mecanismo do bode expiatório. Uma comunidade inteira, em crise, se une contra uma única pessoa, culpando ela por toda a desordem. A perseguição unânime dessa vítima é o que restaura a paz. É um ciclo de violência que se resolve com mais violência, só que agora toda concentrada num alvo só. E aqui vem uma das ideias mais chocantes de Girard, que revela a base sombria das primeiras religiões e das estruturas sociais. Nas palavras dele, aspas, é a violência que constitui o verdadeiro coração e a alma secreta do sagrado. Em outras palavras, a paz social na sua origem foi comprada com o sangue de uma vítima. Certo, agora que a gente entendeu os conceitos principais, vamos começar a ver como esse padrão está escondido em tudo quanto há lugar, da literatura antiga até a sociedade de hoje. Vamos pegar um clássico, Romeu e Julieta. Aquilo não é só uma história de amor. As famílias rivais, os Capuletos e os Montagues, são imagens espelhadas, completamente presas num ciclo de violência mimética. O desejo dos dois amantes é quase uma rebelião contra esse ciclo, mas no fim, eles são consumidos por ele. Na verdade, é como se Shakespeare estivesse mostrando a tragédia do casal como um tipo de ritual que desmascarou a violência mimética que estava na raiz de tudo.
Esse mesmo padrão aparece na mitologia. No mito de Perseu, por exemplo, ele enxerga um monstro na Medusa, mas ele continua cego para a própria violência. A Medusa vira o bode expiatório perfeito, a criatura monstruosa que precisa ser eliminada para que o herói e a ordem possam prevalecer. A gente projeta nossos monstros nos outros. E esse padrão não está só no passado, não. Pense no filme Birdman. O protagonista depende desesperadamente da aprovação dos críticos e do público. E essa busca por validação é um campo perfeito para o contágio mimético, que alimenta todas as rivalidades intensas dele. Essa teoria também nos ajuda a entender questões sociais bem complexas. O colonialismo, por exemplo, muitas vezes funcionou forçando o colonizado a imitar o colonizador, numa dinâmica de poder bem clara. Crenças miméticas que são passadas de geração em geração podem reforçar a violência de gênero. E hoje, o que são os linchamentos virtuais em rede social, se não uma forma moderna e assustadoramente rápida de contágio mimético? Então, o que a gente faz com tudo isso? Significa que agora a gente tem uma lente nova, uma nova forma de analisar o mundo ao nosso redor. A teoria mimética é como se fosse uma chave, sabe? Uma chave para a gente conseguir decifrar as dinâmicas que ficam escondidas nos conflitos, na cultura e, talvez o mais importante, dentro dos nossos próprios desejos. Ela revela os fios invisíveis que nos conectam e, ao mesmo tempo, nos colocam uns contra os outros. E isso nos deixa com uma última pergunta, né? Agora que o padrão foi revelado, que ele está na nossa cara, será que é possível deixar de fazer parte dele? Ou será que a gente está para sempre preso nesse jogo de espelhos?